essa questão de segurança pública, a gente sempre afunda um pouco em dilemas morais e valores democráticos quando discute esse assunto na esquerda, né? Há uma dificuldade histórica da esquerda brasileira se posicionar sobre segurança pública. Ora, se perde muito em academicismo, na discussão importante de que o crime é uma questão social, mas não consegue levar essa discussão adiante, né, torná-la prática, ou então se entrega à violência que a extrema-direita gosta, que é o que está acontecendo na Bahia. Como é que a gente chega numa discussão real, né, assim, ao mesmo tempo pragmática e ao mesmo tempo vinculada a esses conceitos de que o crime social dentro da esquerda, dentro do Brasil, Saraiva? Como é que você vai fazer isso? Eu vejo isso realmente. A esquerda precisa aceitar que a polícia é uma realidade e uma necessidade de qualquer Estado. Agora, que tipo de polícia nós vamos ter? Aí a gente pode pautar pelos princípios da esquerda, que norteiam toda a esquerda. A polícia deve ser norteada pelos princípios democráticos, né? Agora, quando se abandona a instituição, aí não dá, ela continua na sociedade. A gente tem que, sabe, a gente não pode ignorar o policial como sociedade, porque isso não dá certo. Não dá certo, porque aí vem a direita e abraça, e isso tem efeitos terríveis, como mostraram nas últimas eleições. Olha o que aconteceu ali. A gente nunca vai saber o tamanho do prejuízo à nossa democracia, aquela ação desastrosa da PRF. Mas por quê? Porque a esquerda tem esse preconceito com a polícia que não pode ter. Tem que ser, é preciso repensar o papel da polícia na sociedade, é preciso desmilitarizar as polícias, elas não podem ficar parecidas com as Forças Armadas. É preciso que o policial se integre no tecido social normal, porque aí ele vai agir de acordo com o tecido social que ele pertence. Agora, quando se tira o cara das possibilidades dele ir para uma universidade, dele dar aula, dele dar entrevista, dele exercer a cidadania, é claro, nem todo mundo, mas é um terreno fértil para aqueles que já têm uma queda, né, para o fascismo, que é fascinante, né, e deixa a gente ignorante fascinada. Aí, então, assim, a esquerda tem que pensar isso, porque eu fiz universidade pública, né? Eu não era policial quando fiz a graduação, mas era policial quando fiz o doutorado. Fui muito bem recebido, mas assim, sempre o pessoal, pô, polícia, né? Então, Polícia. mas foi ótimo eu ter entrado, porque as pessoas viram, pô, nem todo policial é daquele jeito, que se criou, né? Aquele modelo do que é o policial, mas não é, cada cabeça é de um jeito, né? Quando eu estava na faculdade de jornalismo, no final da ditadura, entrou na nossa turma uma delegada civil, que era assim, Tadinha. uma piruaça, mas ela não era uma boa pessoa, era uma pessoa ruim, na verdade. Aí, no fim das contas, para resumir, a gente riscou o carro dela todo. Eles nunca nunca riscaram meu carro, não. Muito menos na Não, universidade. Pelo contrário, fiz uma, grandes amigos. era uma pessoa abominável, É, autoritária, uma coisa bem da não, ditadura mesmo. eu imagino, porque eu vejo assim, peças de inquéritos da época da ditadura e vem escrito assim, Polícia Federal. Cara, me dá uma vergonha, sabe? Institucional. Então, Pois assim, é, né, cara? Uma coisa eu entendo horrorosa, que a né? Polícia Federal, do jeito que a gente conhece ela hoje, ela nasceu em 1988. Aquela outra não era uma polícia, É não era a verdade. polícia de hoje. Era baseada em outros princípios, mas sempre fica, né, aquela aura de. Isso leva muito tempo para se perder, né, porque se abusou muito a Polícia Federal da época, né, na época da ditadura. Era um braço da repressão, ela foi completamente instrumentalizada para isso. Ela era um passou a braço da existir repressão terrível, 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 terrível. terrível, né? Abominável, abominável, uma coisa abominável. Então eu tenho muita vergonha quando eu vejo alguma coisa escrito DOPS da Polícia Federal, sabe? Eu acho que Era a muito, gente. é um período muito Mas agora a triste. gente tem um. E aí, quando eu entrei na polícia, era o Lula presidente, foi logo no início, entrei em 2003. Aquele E aí concurso 2002. eu vi como a polícia mudou, cara. Sem brincadeira.
como ela passou por uma metamorfose aí Lá se vão tão 20 anos, boa. né? Lá se Cara, vão assim, 20 se anos. mudaram paradigmas que eram, tipo, os superintendentes são indicados pelo diretor-geral, e o diretor-geral tinha, não tinha um mandato, mas ele ficava muitos anos à frente. O doutor Paulo Lacerda, acho que ficou uns 3 ou 4 anos, foi o primeiro DG que o presidente Lula indicou. Isso. Depois o Leandro também, o doutor Leandro ficou muito tempo. Então você tinha uma estabilidade institucional que você sabia onde você estava pisando, como que a coisa funcionava. Aí depois, no governo Bolsonaro, tinha uma troca de direção o tempo todo. O tempo todo. O diretor que ficou um dia, uma semana, a gente trocava, entendeu? Então isso aí, você imagina a confusão que se criou dentro de uma instituição que é necessariamente hierarquizada, e isso eu sou a favor, porque não tem como, é um efetivo armado, né? Um efetivo armado. Então a hierarquia é fundamental, a disciplina é fundamental, mas isso aí, né, não precisa ser de forma bruta, de forma, de forma escrota, sabe? Não precisa ser assim. Nós precisamos ter uma polícia. Porque esse negócio de polícia militar e polícia civil, isso é muito relativo. Quer ver um exemplo? A polícia rodoviária é uma polícia civil, mas se comporta como polícia militar. Sim, sim. Você está entendendo? Como a coisa é mais do que você simplesmente transformar em polícia civil. Não adianta, se os princípios da instituição não mudam, eles só vão mudar, vai mudar no papel, mas na prática vão continuar agindo como se fosse uma polícia militar. Isso de deixar de ser militar, eu acho que é urgente. É urgente. O primeiro que já atrapalha a investigação ter duas polícias. Entendeu? Isso aí tem que unificar. E segundo, que você acaba criando. E outra coisa, polícia militar. Eu nunca fui de falar muito disso, porque eu achava esse negócio de golpe uma coisa, um sonho tão, um pesadelo tão distante, né? Mas quando você coloca um coronel da Polícia Militar, é subordinado a um general do Exército, é um convite para dar problema. Claro, É claro. um convite para dar problema. Eu sou delegado de Polícia Federal, eu tenho total independência em relação aos militares. Eu não sou hierarquicamente subordinado a militar nenhum. Agora, um coronel da Polícia Militar. E a polícia é a que tá, é a primeira face do Estado. Se você controla a polícia, Pinochet deu golpe no Chile, a primeira força armada que ele utilizou foram os carabineiros, uma polícia civil armada. Então Os caras é ruim para a democracia.